Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicada. Deste lado, falando com todos vocês, Pastor Lucas Reis, que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua casa, sua vida e toda a sua família. Ainda não é inscrito nas nossas redes sociais? Se inscreva, porque por aqui sempre temos um conteúdo de Deus a fim de edificar sua vida e sua fé. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 22 ao verso 24. Estamos aí na nossa jornada de leitura bíblica e eu creio que a sua vida, a sua fé está sendo edificada. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos falar com Deus das Escrituras para que Ele se revele a nós. Espírito Santo, graças te damos por mais um dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede está na sua casa, na sua presença, diante do seu altar. Que o Senhor possa revelar-se a nós a partir da sua palavra, que o nosso coração venha, Senhor meu Deus e eterno Pai, encontrar o Senhor e sermos transformados pelas Sagradas Escrituras. Nós oramos em teu nome e estamos certos da tua resposta. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou alvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram e armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Deus, ou melhor, das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, deles saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras, estando debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs-se as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasas. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou os raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos, então, estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força,
e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco do bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente, não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizestes cair os meus pés, os meus adversários. Fizestes que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi o pó, como o pó da terra esmaguei-os, e os amassei como a lama das ruas. Tu me livrastes dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Assim eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltastes acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio sua palavra, esteve em minha língua. O Deus de Israel falou à rocha de Israel, me disse: quem governa o povo com injustiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens e como claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as suas mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabzão com Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoita, Dodo. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória durante a colheita. 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar com Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso,
derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo de Belém, Samá e Elica de Arode, Eles de Pelete e Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, da Anote, Mebunai e Assute, Zalmon de Aio, Marai de Netofate, Eled, filho de Baná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abialdom de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliabe de Salbom, os filhos de Gesem, Jonatas, filhos de Samá de Hará, Aião, filho de Sarar de Ará, Elifete, filho de Asbai de Maca, Eliã, filho de Aitofel de Giló, Erzai de Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zoba, filho de Agri, Zeleque de Amon, Narai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Gared, de Jati e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre as dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel, e atravessando o Jordão, começaram a Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, de lá para Jassar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus, dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Negueb de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a vocês 3 opções de punição, escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra,
3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a tua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer esta catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gate foi dizer a Davi: vai, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gate tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados indo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: por que o meu senhor, o rei, veio até o teu servo? Respondeu Davi: para comprar uma eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: ó meu senhor, o rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei: eu dou isso a ti, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Fizemos hoje a leitura do capítulo 22 ao capítulo 24 do livro de 2 Samuel. Se Deus nos permitir, amanhã voltaremos para prosseguir a nossa jornada de leitura bíblica. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor.